Oi, gente, tô aqui nessa primeira aula. Bom, eu separei essa aula para poder falar sobre as três ondas e conseguir contextualizar um pouco da terapia de terceira onda, né? Então, pra gente conseguir chegar na terceira onda, nas terapias contextuais, a gente tem que entender o que veio antes. E eu sei que a gente já tem isso escrito em livros, mas tem coisas aqui, principalmente da análise do comportamento, que eu quero salientar um pouquinho mais, porque às vezes, por olhar muito para o TCC, por ter muitos conteúdos em relação à terapia cognitivo-comportamental, que é da segunda onda, às vezes a gente esquece um pouquinho da primeira. Então, nessa aula, talvez você possa achar que eu fale muito da primeira onda, mas é porque é importante. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro, né? Eu tô no último ano de psicologia, eu sou graduada em marketing digital e eu tô fazendo duas pós no momento. Tô fazendo a pós de terapia cognitivo-comportamental e a pós de saúde da mulher, que é um tema que eu me interesso bastante, e um tema também que eu acho super relevante para quando eu for praticar, né, ter a minha clínica aí, enfim. Fora isso, eu também fiz outras formações. Então, eu já fiz o Univada Academy, que tem as formações de TCC, terapia do esquema, DBT, terapia comportamental dialética, e terapia de aceitação e compromisso. Fora também as outras partes de psicopatologia, também tem umas partes de gestão de clínica, enfim. Fiz todos os cursos ali que estavam disponíveis, fiz curso de transtornos do exagero, de medicamento, de vários outros, assim. E aí também fiz curso de formulação de casos em arte da Marcela Bom, que inclusive eu trabalho com ela, sou estagiária dela. Fiz os cursos do Guia da Psi, então o curso de TCC na prática, masterclass de início da jornada clínica, masterclass de materiais exclusivos para um processo terapêutico de excelência, enfim. Também na verdade, eu preciso renovar a minha assinatura do reservatório de dopamina, porque, enfim, o Wesley é incrível, assim, e fora as leituras, né, que, como vocês podem ver, sou viciada num livro. Então, só deixa eu fazer uma coisinha antes. Alexa, ligar o escritório. Tudo bem. Que tá ficando escuro. Melhorou, né? Bom, agora a gente vai falar primeiro sobre a primeira onda, né, de base comportamental. Então, a gente teve início da primeira onda com uma aplicação mais de não para a clínica em si, né? Vieram os modelos com os animais, e coisas até que a nossa ética hoje em dia não permitiria, mas tudo bem. Naquela época eles não sabiam o que eles estavam fazendo em quesito ético, né? Então tinha que experimentar de algum jeito. Era uma psicologia mais experimental, então Pavlov, Watson, Skinner, enfim, a gente vê ali essa parte da aprendizagem pelas consequências, de reforçamento, controles de estímulos, e eu quero salientar alguns pontos importantes, né? Nossa, eu nem sabia que ele animava desse jeito. A primeira onda e a análise do comportamento em si, eles são monistas, então eles acreditam que não há uma separação de mente e corpo. Então, quando o paciente entra na sessão, ele não vai deixar os problemas para lá ou, né, trazer só os problemas com ele. Mente e corpo estão conectados e eles veem isso de uma forma muito completa, olhando para o todo, para o macro, né? Materialismo, que não há influência de coisas não visíveis, então não existe o inconsciente, ali é uma cutucada bem forte na psicanálise, porque não tem essa de, porque são coisas que a gente não, que está no nosso subconsciente. Não, para eles não existe isso. Determinista, porque um evento não ocorre ao acaso, né? Tem sempre a influência do ambiente e as consequências do comportamento. E lembrando que determinismo não é uma coisa que 100% de certeza vai acontecer, né? Tem aquela probabilidade da ocorrência. Então, às vezes é uma crítica que as pessoas que não entendem da análise do comportamento fazem, de ser uma abordagem que quer determinar o que vai acontecer, mas a gente tá falando de probabilidade, tá?
Contextualista, porque o comportamento ele não tá solto por aí, vagando no ambiente, ele sempre tá inserido em um contexto. E eu vou falar muito de contexto, porque é uma parte muito importante que às vezes a TCC ela peca por não falar tanto. Externalista, porque o ambiente determina o comportamento, seja ele externo ou interno. E selecionista, porque o comportamento é selecionado pelas suas consequências. Bom, aí uma parte da variação e seleção, a gente escuta muito variação e seleção vindo ali de Darwin, daquela coisa mais de animais mesmo, mas a gente esquece de aplicar que o ser humano ele também é assim. Então, trouxe aqui um exemplo de uma criança no supermercado. A criança pode falar: mãe, eu quero um salgadinho, por favor, compra. E a mãe fala: não, larga esse pacote aí. Aí a criança vai falar: mas por favor, eu quero. A mãe vai falar: agora não, você vai almoçar daqui a pouco, pipipi, papapó, não vai dar. Aí a criança fica naquela birra de eu quero. E a mãe fala um não mais forte. Até que a criança se joga no chão e começa a fazer uma cena. E aí todo mundo começa a olhar. Tem aquela coisa da birra, né? A análise do comportamento vai falar muito sobre essa parte da birra em si. E aí a mãe dá um salgadinho, ela cede. Então, o comportamento da criança, ele teve uma variação. Ela foi testando coisas que funcionam e esse comportamento foi selecionado, porque quando a mãe dá o salgadinho, ela vai reforçar esse comportamento de se jogar no chão, né? Então, às vezes o comportamento da criança vai escalando e cada vez mais esse comportamento vai ser reforçado. E aí também tem o multideterminismo do nível filogenético, tom genético e cultura, que é uma coisa que é muito pouco falada e eu adoro, porque faz muito sentido. Então, trouxe aqui pra gente relembrar. Filogênese é tudo que tá ali na espécie, né? Ontogênese é sobre a vida do indivíduo e a cultura é o meio que ele tá inserido. Então, o que é cultural mesmo, já se diz pelo nome. E aí eu trouxe o exemplo de transtornos alimentares. Então, no nível filogenético, uma pessoa pode ter uma disposição, uma predisposição a um ganho de peso. No nível ontogenético, a pessoa tem ali comportamentos dentro da vida dela que, por exemplo, ela tá feliz, vai comer. Tá triste, também vai descontar na comida. Tá se sentindo vazia, também come. Então tem um sofrimento ontogenético bulímico. E a cultura que a gente tá inserida, a gente já sabe que tem uma extrema valorização da estética dos corpos magros. E a disseminação de várias dietas, né? Sem contar não só dietas em si, mas recursos que fazem emagrecer. Então a venda de produtos para essa parte da sociedade, né, de querer sanar esse problema do ganho de peso é muito grande, seja ela por pílulas, por meios rápidos de se fazerem emagrecer, por hormônios, por, enfim, um monte de coisa, cinta modeladora, olha, tem gente ganhando dinheiro com isso, e é muito dinheiro, não é pouco não. Então, a cultura que a gente está inserida, ela vai valorizar um corpo mais magro. E aí, o que acontece? Esses 3 níveis de seleção do comportamento, eles vão estar ali presentes. E aí eu também trouxe essa parte da compulsão de ser uma filogênese e ontogênese, então de vir ali com a predisposição do ganho de peso e com os comportamentos, né, que foram selecionados ali. E o comportamento purgativo também pela cultura. Não sei se vocês conhecem, mas tem ali aquelas páginas de internet de Ana e Mia, de anorexia e bulimia. Enfim, vocês já viram isso? É bizarro, bizarro. Tem dieta do algodão, Gente, é bizarro. Então... E até o comportamento purgativo, né? Porque às vezes ele é ensinado. Inclusive, tinha até uma trend no TikTok que eu vi esses dias, assim, sobre estética magra, mas magra mesmo, muito magra, que chega à anorexia. E muita gente compartilhando, muita gente comentando, muita gente curtindo, então a gente tem que ter um alerta aí para essa parte.
Outra coisa que eu trouxe, que é da análise funcional, que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente não vê e ela é muito, muito, muito importante. Então, a análise funcional ela vai diferenciar a topografia da função do comportamento. Então, a topografia é como o comportamento se mostra, como o comportamento aparece. E a função é o objetivo que ele tem. Então, eu trouxe 3 exemplos aqui que são muito bons. Beber água. Tem gente que vai beber água para realmente sanar a sede, né? Para matar essa sede. E tem gente que vai beber água para amenizar o nervosismo. Vocês já viram em palestras, em congressos que sempre tem uma água ali para a pessoa beber? Talvez é porque ela vá falar sempre e possa cansar a voz e queira refrescar? Sim, mas também às vezes é porque ela tá nervosa. Não sei se na hora que eu tava escrevendo esse slide eu lembrei do vídeo do Chico Moedas, que ele foi no programa do Defante. Não sei se vocês viram. O menino bebeu umas 3 garrafas de água, de tão nervoso que ele tava. Então ele tava bebendo água não porque ele tava com sede, mas porque ele tava nervoso. Aí tem a polêmica parte do eu te amo. Eu te amo pode ser um comportamento, né, uma fala que tenha como função produzir carinho, atenção, né, demonstrar esse cuidado, mas também pode ser para eliminar as queixas, evitar as brigas. Então, uma coisa pra gente se atentar. Outra coisa que é o comportamento de autolesão, né? Um pouquinho polêmica essa parte, mas enfim. Pode ser um comportamento que venha para receber essa atenção e essa escuta, mas também um comportamento que seja para regulação emocional. E aí também vem a importância da análise funcional, porque, por exemplo, essa última, né, de autolesão com a função de regulação emocional, tem outros comportamentos que fazem essa mesma função de regulação emocional, como, por exemplo, a terapia. Então, por isso que é importante a gente entender essa análise funcional, para entender também que a gente pode variar esse comportamento para alcançar a mesma função. E aí, falando até nessa parte da terapia, né? Quais são as estratégias psicoterápicas que a gente pode usar? Então, essas estratégias, elas vieram na primeira onda. E às vezes elas são meio que ou deixadas de lado, ou não estudadas a fundo como na primeira onda, e aí a TCC pegou emprestado e deu ali uma reduzida no que realmente elas são. Então eu quero trazer aqui da fonte, né? Beber da fonte, como se diz. Então a AC, ela veio com muitos estudos sobre o uso e abuso de substâncias. Eu acho isso muito incrível. É um tratamento que me interessa muito, eu já estudei muito, já li muito sobre isso. E aí a gente vem com esses conceitos de tolerância, dependência e síndrome de abstinência. Outra coisa que a gente consegue ver com a análise do comportamento são os modelos animais de psicopata. Então, o desamparo aprendido, né, que ali é aquele estudo onde tem 3 grupos. O primeiro grupo, ele é um grupo que consegue tirar os choques. O segundo grupo é um grupo que, independente do que ele faça, sempre vai ter choque. E o terceiro grupo não tem choque nenhum. E aí, quando eles são colocados em um espaço que tem choque, né, no chão, são coisas, um experimento feito por cachorros, infelizmente, né? Mas quando o choque tá no chão, o primeiro grupo, ele entende que ele consegue sair do choque se ele faz um determinado comportamento, que é de pular pro outro espaço ali. O segundo grupo, ele fica totalmente no choque porque ele já tá acostumado, ele não sabe que existe outra vida sem choque. E o terceiro grupo também consegue sair porque ele acha diferente essa parte do choque. Então, ele já conhece a vivência de uma vida sem o choque. E aí, a gente consegue ver a depressão aí bem intensificada. Inclusive, a depressão também tá mostrada no modelo animal de estresse crônico moderado, né? Porque ele vai explicar essa anedonia quando a gente tem níveis de estresse muito altos e muito crônicos. E também tem a supressão condicionada da ansiedade. Eu vou tentar deixar artigos para vocês no PDF que eu vou dar de bônus.
E eu acho que esses modelos são muito legais pra gente estudar. E outros métodos usados em terapia, que é o de modelação, e aí essa parte do roleplay pode ser um pouco polêmica, porque a TCC usa muito roleplay, né? Mas o roleplay veio da modelação da análise do comportamento. A modelagem, ela é muito importante no setting terapêutico, né? Porque como a Marcela diz, a terapia ela é como se fosse uma estufa. Então, tudo que a gente quer que o paciente mude, todos os comportamentos alvos ali, né? A gente vai tentar mudar dentro da terapia para que ele generalize, consiga fazer isso ser aplicado nas outras áreas da vida. A gente também tem, né, a parte da extinção, da exposição, da desensibilização sistemática, a entrevista motivacional, que também veio sobre esse tratamento de dependência de substâncias, o relaxamento muscular progressivo, treino de respiração e habilidades sociais. Então, passei meio por cima, mas é importante falar que veio da primeira onda isso, né? A segunda onda já é de base cognitiva, é uma onda que a gente conhece muito, então ela vai criticar ali o behaviorismo por achar que o pensamento não é um comportamento em si, né? Não é um comportamento interno, mas ele precisa ter uma atenção diferenciada do comportamento, e daí que se criou aquela parte do pensamento, emoção, comportamento, pipipipopopó. E aí tem as variações, né, da TCC do Aaron Beck, da TREC do Ellis e da teoria social cognitiva do Albert Bandura. Essa onda eu vou passar mais por cima, porque eu acredito que, na verdade eu acredito não, né, eu tenho certeza, tem muitos livros sobre TCC, tem muita coisa dentro do YouTube, dentro do Instagram, então é uma coisa que eu acho que, como já tem demais, a gente pode dar uma passada meio por cima. Então, eu coloquei algumas principais estratégias que vieram dessa segunda onda. Então, questionamento socrático, descoberta guiada, seta descendente, psicoeducação, como fazer a reestruturação cognitiva. Então, tem ali as técnicas da TCC, né, de tabela decisória, distorções cognitivas, cartões de enfrentamento, resolução de problemas, tomada de decisões. Também tem essa parte do automonitoramento, que eu acho muito importante, que não veio da TCC em si, mas que a TCC deu uma estruturada legal, né? Ela deu ali ferramentas e técnicas para a gente conseguir aplicar. Então, talvez vários psis busquem a TCC por meio das técnicas, mas a técnica, ela dá uma aplicabilidade maior. Então, RPD, ABC, né? O RPD com o Beck, o ABC com o Ellis, diário das emoções, diário alimentar, diário do sono, e também tem as técnicas de manejo de estresse, né? Treino de controle de estresse, exercício de respiração, exposição introspectiva, que daí a gente vai usar a exposição, mas também a gente usa uma parte da exposição mais imaginária dentro da TCC, né? E a parte da prevenção de recaídas. Sem contar que a TCC, ela estrutura mais a sessão, né? Essa parte da segunda onda tem uma parte mais protocolada, assim, de passo a passo, de princípios, então, enfim, é uma parte mais da prática mesmo das sessões. E a terceira onda é uma onda de base integrativa e contextual. Então, assim, a terceira onda, ela tem diversas abordagens, assim, tem diversos estudos. E aí, por que integrativo e contextual? Porque a gente vai integrar vários processos e olhar para o contexto. E aí tem algumas terapias que eu vou salientar mais e outras que eu vou salientar menos, tá? Tem a terapia do esquema, do Jeffrey Young, tem a terapia do esquema emocional, do Robert Lehry, que são terapias diferentes, porque quando a gente olha esquema, a gente pensa, é a mesma. Não, não é a mesma. Terapia focada na compaixão, terapia cognitiva baseada em mindfulness, terapia cognitiva processual do Iris Mark, inclusive eu conheci ele pessoalmente, incrível, maravilhoso. Terapia de modificação do viés atencional, terapia metacognitiva. Também temos terapia comportamental dialética, DBT, terapia de aceitação e compromisso, essa vários coraçõezinhos, né? É a minha paixão. E a FAP, terapia analítico-funcional. E eu coloquei aqui
o guarda-sol das contextuais, porque se fala muito no guarda-chuva das contextuais, né? Mas como eu tô mais nessa pegada de... o meu conteúdo tem mais essa parte de mar, de coisas, elementos que remetam à praia, então usei o guarda-sol. O que eu fiz? É muita coisa. São muitos estudos, é muito conteúdo. E aí, eu quero dar como bônus para vocês um PDF de indicação de leituras. Como eu fiz esse PDF? Eu peguei vários livros, desses aqui que estão aqui, eu peguei vários para conseguir organizar um PDF dos livros que eu acho que são importantes, do porquê que eu acho que eles são importantes e também coloquei alguns artigos interessantes de serem lidos. E aí, a nossa próxima aula, eu já vou dar até um spoilerzinho aqui. A nossa próxima aula é sobre a ACT e a flexibilidade psicológica. Por quê? O meu intuito com essas aulas vai ser trazer a ACT e a terapia baseada em processos. E elas têm uma conexão muito grande, né? Então, nesse PDF de leitura, tem ali outras abordagens que eu não vou falar tanto nessas aulas por enquanto, tá? Então, por exemplo, terapia do esquema e comportamental dialética, não vou falar tanto, mas tem indicações de livros por lá. Também tem indicações de livros da TCC e da análise do comportamento. Então, eu acho que eu não gosto, por mais que eu ame a ACT e por mais que eu traga a ACT e a terapia baseada em processos, eu acho que a gente tem que estudar olhando para todos, sabe? Sem julgar, pra gente conseguir também ter um senso crítico mais aguçado, pra gente conseguir criticar com embasamento, pra gente conseguir entender como que foi a formação desse pensamento, como que essa teoria foi formulada, quais que são as bases, né? Pra gente conseguir também entender qual faz mais sentido pra nossa prática, seja da que a gente gosta mais, seja da que o estilo de paciente que a gente vai trabalhar precisa, então até levando a terapia baseada em evidências em prática, né? Enfim, estou animada, espero que vocês gostem. Se vocês estão vendo essa aula, provavelmente vocês já estão no grupo de WhatsApp, eu vou mandar o link do PDF por lá. Então é isso, pode compartilhar, não tem problema, pode disseminar. Inclusive, peço até que você compartilhe essa aula para que chegue mais gente. É um jeito que eu vi de conseguir compartilhar aquilo que eu venho estudando há tanto tempo. E lembrando que eu também não sou uma voz de verdade absoluta, eu tô trazendo aqui um recorte das coisas que eu estudo. E é humanamente possível estudar todas as coisas que estão saindo, porque é muita coisa, a psicologia tá crescendo cada vez mais, então se faltou alguma coisa, me fala, que talvez eu também não conheça essa coisa que está faltando, tá? Inclusive, até no PDF de leitura, de indicação de leitura, tem muito livro que falta ali, porque senão ele ia ficar infinito. E eu selecionei ali os que eu achei mais importantes, os que eu acho que vale a pena esse investimento. Então, até pra quem tá na faculdade, né, a gente sabe que a vida do universitário, ela é complicada, né? Então, por isso que eu deixei alguns livros e não todos no PDF de indicação. E é isso, a gente se vê na próxima aula.